como mudei a minha vida através da organização, né? Essas são as nossas aulas, nossas lives do Missão Organizer de Sucesso, onde a gente vai discutir, né? Aqui nessas lives a gente vai discutir como se tornar um organizer de sucesso, faturando mais de R$8.000 por mês, mesmo começando do zero e com pouco investimento. Vou contar para vocês aqui, então, como que eu mudei a minha vida através da organização. Vou conversar com vocês, bater um papo e depois de eu bater um papo com vocês, vocês podem fazer perguntas, tá? Então, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Missão Organizer de Sucesso, onde a gente vai discutir, né, como se tornar uma organizer de sucesso, vivendo de organização, faturando mais de R$8.000 por mês aí, mesmo você que está começando do zero e com pouco investimento. Vou contar para vocês então um pouco, né, dessa minha história, de como que eu transformei a minha vida através da organização, e no final, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, a gente vai usar as caixinhas de pergunta, tá? Tem uma caixinha, um balãozinho com interrogação, é só você clicar nesse balão com interrogação e deixar aí a sua pergunta que eu respondo no final, tá certo? Eu vou desativar os comentários por enquanto, pra gente poder conversar no final da live. Então vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a profissão de personal organizer foi no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Eu tava assistindo o programa, né? E aí tinha uma organizer que deu uma organizada no escritório todo. E depois, no final, a Ana Maria Braga fez um comentário que eu achei bem pertinente, que ela falou: nossa, mas a moça, a profissional organizou, mas não ficou prático. E eu falei: bingo, eu também pensei o mesmo. E aquilo me chamou a atenção. E a partir de então, eu passei a observar esse mercado da organização, o que era essa profissão de personal organizer, que era algo tão novo. Isso foi lá em 2007. Né? Nós estamos em 2021, foi em 2007. Então eu passei a pesquisar, e aí depois disso não parei de pesquisar mais, e continuei, fiz um curso e comecei a trabalhar como personal organizer. Mas o primeiro contato que eu tive foi na televisão, através da Ana Maria Braga. Por isso que eu acho tão importante eu estar aqui com vocês falando a respeito, né? Porque eu sei que hoje é mais comum, mas ainda existem muitas pessoas com dúvidas, sem saber o que a personal organizer faz, né? Essa é as pessoas assim ainda não entendem muito bem o universo, de onde a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer. Então eu achei bem legal trazer esse tema aqui para falar com vocês, né? O que eu fazia e como que era a minha vida antes de ser personal organizer, né? Eu era turismóloga. Eu sou formada em turismo, me formei em 2004. Quando eu me formei, eu trabalhei, ainda continuei trabalhando numa grande empresa, numa multinacional. Enjoei daquilo, falei: nossa, estudei, me formei, vou ficar aqui. Já não estava mais feliz. Resolvi passar uma temporada na Espanha, em Ibiza, com a minha tia. E quando eu voltei, eu fui para voltar mesmo. E quando eu voltei, uma amiga me ofereceu um trabalho na área de turismo, né? Uma coordenação, uma nova área, um novo setor na operadora que ela trabalhava. Eu fui trabalhar. E eu trabalhei por 1 ano. Mas com 6 meses eu já estava muito infeliz. Eu já estava muito infeliz. Então, essa foi minha realidade antes de trabalhar como personal organizer. Eu me formei como turismóloga, fui trabalhar como como turismóloga, né, numa operadora de turismo. Eu olhava para tudo dentro do turismo, nada me encantava, nada me despertava. Para piorar a situação, além de nenhuma outra área no turismo me despertar o interesse e o desejo, eu
estava muito infeliz, né, no cargo que eu estava ocupando. E um ano depois foi quando eu encontrei, então, essa profissão de personal organizer, e aquilo falou com o meu coração. Eu me sentia muito desmotivada, eu me sentia triste, e assim, o sentimento que eu tinha em relação à minha carreira é de que não ia dar certo, porque eu não gostava daquilo que eu fazia. E eu não gostava tanto, tamanha era a minha insatisfação, que isso reverberava em meu corpo físico, né? Então eu sentia muitas dores, eu tinha muitas dores no corpo, né? Doía os braços, doía o ombro, porque era uma tensão que eu tinha, uma infelicidade. E aí eu passei então a buscar uma outra jornada, né? Eu vi uma possibilidade de dar um novo rumo à minha vida. A verdade foi essa. Com a profissão de personal organizer, eu vi uma possibilidade de dar um novo rumo à minha vida. E eu sei que esse é um caminho, é um rumo que muitas pessoas têm desejo, têm vontade de seguir, né, na carreira de personal organizer. E quando eu vi essa possibilidade, o que eu fiz foi tomar uma decisão realmente. Então eu tomei a decisão de partir em busca da minha felicidade. Eu parti em busca de algo que fizesse sentido para mim, que me fizesse acordar de manhã cedo e pensar assim: uau, tô indo trabalhar com algo que eu gosto de fazer. E a gente sabe, né, que não é sempre possível isso. Você acordar e trabalhar com algo que você gosta tanto. Eu sei tanto que eu passei a minha vida inteira fazendo coisas que eu não gostava. Até o dia que, como eu tô relatando aqui para vocês, eu tomei uma decisão, né? Eu tomei a decisão de fazer algo que eu gostava. E como eu sabia que eu gostava, se eu nem conhecia essa profissão? Eu tinha paixão por organizar. Eu tinha paixão por deixar tudo em ordem. Eu tinha paixão, né? Eu gostava demais dessa coisa de criar espaços, né? Ali olhava para uma gaveta, aquela gaveta para mim não era só uma gaveta, era um espaço, era uma oportunidade de criar algo que fosse prático ali, que facilitasse a minha vida. Então eu já tinha isso. Não existiam produtos organizadores na época, mas eu no final de semana pegava caixa de relógio, caixa de óculos, caixa de camisa, encapava, criava os meus organizadores. Sempre que eu podia, eu estava ali fazendo alguma coisa, né, para deixar o meu espaço mais prático. Eu lembro que quando eu era estudante, eu peguei cabides de lavanderia, fui reunindo cabides de lavanderia todos iguais para organizar o meu guarda-roupa. Então, eu já tinha essa paixão, eu já gostava disso. Isso era algo que me deixava muito tranquila, muito feliz. Então, nos finais de semana, eu dedicava parte do meu final de semana para fazer uma organização no meu quarto, para organizar alguma coisa na cozinha, na geladeira, de tempos em tempo organizar o quartinho da bagunça. Então, eu tinha essa paixão, eu vi uma possibilidade de dar um novo rumo, né, na minha vida, a partir de algo que eu gostava muito. E ainda ser remunerada por isso, imagina, né? Quando eu vi assim, meu Deus, eu posso ganhar, eu posso ser remunerada por algo que eu gosto de fazer, por algo que me dá prazer, né? Por algo que realmente move meu coração. E o que eu precisei fazer para sair dessa condição, então, né? De uma turismóloga que não estava feliz, para uma organizer feliz. Como eu disse, foi tomar uma decisão. Eu precisei tomar uma decisão. E essa decisão, no meu caso, ela foi um pouco assim radical. O que eu fiz? Eu pedi demissão, né? E resolvi empreender na carreira de personal organizer. Algumas pessoas fazem a transição, fazem um curso, pega as horas livres e começa a fazer um pouco aqui, um pouco ali. Eu não. O que eu fiz foi, eu preparei, e eu vou falar isso
um pouco mais para com vocês na quinta-feira, mas eu preparei o terreno, né? E pedi demissão e fui trabalhar com organização. E quais foram os meus desafios, né? Quais foram os meus desafios? Uma profissão nova que ninguém sabia o que era, eu não era conhecida, não tinha network aonde eu queria estar, né? A forma de divulgação que existia na época era bem mais cara do que hoje, então eu tinha que anunciar em revistas, em jornal, em TV, né? Blogs, também você pagava o espaço, você não tinha como fazer uma divulgação gratuita, né? E então todos esses desafios foram sendo vencidos um por um, e eu fui assim transformando a minha vida, né? Porque assim, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo profissionalmente, porque era algo que eu realmente queria. E eu tomei essa decisão, e os desafios, eles só me davam mais vontade de permanecer no jogo, de realmente viver de organização, porque eu sabia que aquilo traria benefícios para mim. Como assim, Lucy? Tinha desafio e você já sabia que aquilo traria benefícios para você? Exatamente. Meu primeiro trabalho de organização, e eu me lembro muito bem desse meu primeiro trabalho, foi uma empresa, um escritório que nos contratou para fazer a mudança do escritório, né? Então a gente embalou as coisas, o caminhão veio, mudou, levou tudo, eu já comecei com a mudança. E depois no escritório a gente organizou o espaço, várias salas, né? E o quando eu fui lá ver tudo direitinho, tirar os custos e analisar, eu tinha ganhado, eu tinha faturado, né? Na verdade foi mais que faturamento. Eu tive, na verdade, um lucro líquido maior do que um mês de trabalho. Maior do que um mês de trabalho. E quando eu vi aquilo, eu falei, uau, isso é real. Uau, isso é possível. Isso é possível. A minha primeira meta era pelo menos um trabalho daquele para custear a minha vida e eu poder dedicar um tempo para estudar, trabalhar e captar novos clientes, né? E assim eu fui criando estratégias para me aproximar do meu público ideal. E foi assim que eu fui aprendendo e eu vi que era possível mudar a minha vida. Um aspecto já havia mudado, que era a questão da saúde, do bem-estar físico e emocional. A dor sumiu e minha cabeça estava muito melhor, meu emocional muito melhor. Eu vivia triste, desmotivada, não tinha vontade de sair de casa para trabalhar. Isso mudou. A partir do momento que eu tomei essa decisão, isso mudou. O outro benefício veio ao ter o primeiro trabalho. Então assim, eu vi, nossa, isso é rentável. E assim eu fui caminhando até construir a minha carreira, né? E esses benefícios me mostraram, né? Essa minha jornada me mostrou que sim, eu podia transformar minha vida e alcançar os meus sonhos, fazendo aquilo que eu amava, que eu gostava tanto que eu faço até hoje, né? Por escolha, opção, deu tudo muito certo. E esse benefício, esse ganho que eu tive, gente, né, de sair de uma Lucy cabisbaixa, que não tinha vontade de trabalhar, né, não tinha vontade de acordar. Eu lembro que eu tinha que estar na empresa às 9, às vezes eu acordava 8 e pouco, eu ia caminhando porque era perto da minha casa, não fazia sentido eu pegar uma condução. Isso eu tô falando lá em 2007, eu não tinha carro ainda, e o carro foi fruto do meu trabalho como personal organizer. Quando eu comecei como personal organizer, eu não tinha carro. Primeiro eu andava de ônibus, quando determinados lugares eu ia de táxi, e depois, mais pra frente, eu comprei uma scooter e depois eu comprei o meu carro. Então eu fui passo a passo. Logo eu comprei uma scooter,
né, para minha mobilidade ali, do dia a dia, as coisas, mas quando eu ia atender um cliente, como a gente carrega muita coisa, eu não ia de scooter, né? Aí eu ia de táxi. Isso era dentro do meu orçamento. Vitória é uma cidade pequena que a gente consegue se mobilizar ali dentro do bairro com uma scooterzinha, que são aquelas lambretinhas que você só acelera, né? Eu já tinha a carteira de carro e moto, então ali por perto de casa, uma papelaria, alguma coisa que eu precisava resolver, até mesmo com o supermercado e tal, eu usava. Mas quando eu ia atender o cliente, a gente carrega algumas coisas, então eu ia de táxi. Mas eu adquiri a minha lambretinha lá, minha scooter. E fui mudando a minha vida. Imagina, eu ganhei mobilidade, né? E aí depois veio o meu carro, né? Eu teve o carro depois, que foi uma grande conquista. Mas quando eu comecei eu não tinha veículo. Então é possível, inclusive, você ser personal organizer sem ter um carro. Você pode ser personal organizer, sim. Hoje você não tem um carro, você coloca uma meta que você vai ter o seu carro. Você vai fazer dinheiro, você vai você vai trabalhar para você comprar seu carro. É tudo uma questão de planejamento também, porque sim, é possível. E o meu benefício maior realmente foi, gente, da saúde. Foi o da saúde. E esse meu emocional, porque passei a fazer algo que eu gostava muito. E como consequência, né, dessa felicidade de estar fazendo o que eu amo, de estar aprendendo, teve o benefício aí dos ganhos, do dinheiro, como eu disse a vocês, quando eu vi que eu tinha lucro. No meu primeiro trabalho eu tive um lucro foram 3 dias de trabalho. Eu tive um lucro de 1 mês de trabalho, do meu trabalho anterior, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, então assim, isso é possível, eu acho que eu tô no caminho certo, porque vamos combinar, não vamos ser hipócrita, né? Ninguém quer trabalhar com alguma coisa que você não pode custear a sua vida. Que você não pode ter, você vai trabalhar só por amor, não é? Você trabalha por amor e aí, como consequência, você vai fazendo aquilo que você ama, você tá tão bem, você se dedica, se doa, vai estudando, aprimorando e como consequência o dinheiro vem, mas ele precisa vir, né? Ele precisa vir. Então essa foi a minha história, resumidamente aqui como personal organizer, e como eu transformei, mudei a minha vida através da organização mesmo. Foi dessa forma, tomando uma decisão de me lançar, né? Em algo que eu gosto muito, que é organizar. Algo que me inspira, que me faz acordar todos os dias de manhã com muito bom humor. E eu vejo tudo com muita alegria, assim, né? Tenho muita alegria. E teve uma outra coisa que para mim foi interessantíssimo, foi a questão de que eu descobri que eu não nasci para trabalhar no escritório, dentro de uma gaiola, sabe? Dentro de 4 paredes. Aquilo me deixava mal também. Depois que eu saí, que eu trabalhei a vida inteira no escritório, quando eu saí que eu vi, uau, existe o dia aqui fora, isso me faz tão bem, né? Me faz tão bem, conheço pessoas, todos os dias eu conheço alguém diferente, um cliente, um fornecedor, alguém, um empresário, um lojista, né, uma profissional doméstica, pessoas que acrescentam na minha vida, que eu posso fazer troca, eu vejo a luz do sol, tô dirigindo, indo para casa do cliente, eu vejo o mar. Então eu percebi que cada cliente tem um visual diferente da sua varanda, da sua janela. Hoje eu trabalho num lugar que me mostra o mar, amanhã eu trabalho com outro que me mostra a montanha, amanhã eu trabalho com outro que me mostra a piscina. E assim, isso faz bem para minha alma. Isso me alimenta todos os dias. Eu descobri realmente que eu era uma pessoa que precisava trabalhar com gente. Eu não sabia disso, né? A organização que me proporcionou isso, essa descoberta. Foi isso. Eu vou ligar aqui, eu vou falar com vocês o seguinte. Todas as segundas-feiras, às 4 horas, nós estaremos aqui, né? Discutindo as estratégias para você se tornar uma organizer de sucesso.
E todas as quintas-feiras, às 8h30, geralmente com um convidado também. Nós vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre as suas habilidades que podem te ajudar na organização, né, como personal organizer. Vamos falar sobre o meu método também, o Missão Organizer de Sucesso, né, o meu método e a Semana Organizer de Sucesso vai ser em dezembro, então serão aulas gratuitas para você tirar ainda mais, entender ainda mais esse universo e as estratégias realmente para se tornar uma personal organizer. E eu, durante muito tempo, eu recebo das pessoas, Lucy, o seu curso, o seu curso, o seu curso. E agora eu consegui, né? Então, eu consegui criar uma estrutura para ofertar para vocês. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu vou entregar no meu método. Não dava só para, Lucy, lança aí seu curso, lança seu método, cadê seu método? Quero fazer com você, né? Admiro o seu trabalho, quero fazer com você. E eu fazer qualquer coisa. Então, é uma preparação que demanda muita dedicação. E nesses últimos tempos eu pude me dedicar. E agora a gente vai vir aqui nesse aquecimento, né? Já falando sobre as estratégias e tirando todas as dúvidas, toda segunda e quinta. E depois a gente vem com as aulas gratuitas na semana Missão Organizer de Sucesso. Um super beijo, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Beijos!